Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você já ouviu falar que Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega? E o que é que isso quer exatamente dizer para nós? Sabemos também que Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Mas o que é que isso pode implicar em nossas vidas? É sobre isso que vamos falar e eu tenho certeza que é um tema muito relevante para todo cristão que quer de fato seguir a Jesus Cristo, que tem a Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé, o nosso único Salvador. Sempre, né, estamos aqui com uma palavra de Deus, leitura da palavra, entendimento da palavra e oração todos os dias. Convido você a nos seguir, né? Pode nos seguir porque estamos seguindo a Jesus Cristo, então estamos no mesmo caminho. E deixa aí o seu amém, o seu a paz do Senhor. Eu tenho lido todos os comentários. Obrigado você que tem comentado todos os dias. As mesmas pessoas que comentam todos os dias, isso mostra que está acompanhando, crescendo na graça e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, no entendimento. Apocalipse capítulo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 21, versículo 6. Declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. 22 e 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Então temos essa repetição de que eu sou o Alfa e o Ômega 3 vezes no livro do Apocalipse. E eu estava até identificando aqui papel de Jesus Cristo, papel de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eu não vou focar nisso nesse momento porque temos outras situações para observar aqui. Quando você tem em mente que Jesus Cristo é o início e o fim, o primeiro e o último, então você precisa de entender o que está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas é interessante você observar, deixa eu procurar para vocês aqui, no livro de Colossenses capítulo 1 e o versículo 16 até o 18. Olha só que interessante. Colossenses capítulo 1, do versículo 16, 17 e 18. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo, o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha a supremacia. Observe então que Jesus Cristo, ele existe antes de tudo, e o texto vai dizer que todas as coisas subsistem nele. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, se não me engano, está vivo, é um dos maiores teólogos da atualidade. Ele vai dizer que tudo que existe foi criado em Deus, que Deus abriu um espaço nele mesmo para criar todas as coisas. Mas isso vai ficar para um outro dia, porque é uma análise bem mais sólida, já é um alimento um pouquinho mais sólido para a gente digerir. Porque se não existia nada antes, como é que veio existir as coisas? Então ele vai dizer que tudo que existe está em Deus. Tudo. A terra está em Deus. Aí vai trazer a questão da teologia ambiental,
da natureza e por que nós devemos cuidar do universo, porque o universo está em Deus. Deus não é o universo, mas o universo está nele porque ele era antes de tudo e para alguma coisa existir tem que ter nascido nele. E o texto aqui vai dizer que ele é antes de tudo e nele todas as coisas subsistem. Então, guarda isso aí para a gente digerir depois. É interessante saber que uma das passagens bíblicas mais lindas encontra em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. 1 Timóteo 2 e 5, olha só que interessante. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo, homem. Então Jesus Cristo também é o único mediador entre nós e entre Deus, entre o humano e o santo. É ele que é essa ponte. Não existe outro meio de você pedir para que seja abençoado. Você não precisa de orar para ninguém. O texto sagrado diz, São Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele morreu por nós. Então, eu só queria dizer para você o seguinte, se na linguagem em que o Novo Testamento foi escrito, que é a linguagem grega, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, em português, ele seria, por exemplo, a letra A e a letra Z. E eu achei aqui no comentário de Severino Pedro Silva, um comentário muito bom do livro do Apocalipse, vai dizer assim: na letra A, ele é advogado, 1 João capítulo 2, versículo 1. Na letra B, é o bispo das vossas almas, 1 Pedro 2, 25. Na letra C, ele é o Cristo, Lucas 2 e 11. Letra D é o Deus forte, Isaías 9, 6. Letra E é o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1, 23. Letra F é o Filho de Deus, João 1, 34. Letra G, ele é o governador, Isaías 55, 4. Letra H, ele é homem, 1 Timóteo 2 e 5. Letra I, ele é imagem de Deus, Colossenses 1 e 15. Letra J, ele é Jesus, Mateus 1 e 21. Letra L, é leão da tribo de Judá, Apocalipse 5 e 5. Letra M, ele é o maravilhoso, Juízes 3 e 18. E também Isaías 9, 6. Letra N, ele é o Nazareno, Mateus 2, 23. Letra O, ele é o Ômega, Apocalipse 1 e 8. Letra P, ele é o Príncipe da Paz, Isaías 9, 6. Letra Q, ele é o querido do Pai, Salmo 4 e 3. Letra R é Rei, Mateus 2 e 2, João 18 e 37. Letra S, ele é o Salvador, Lucas 2 e 11. Letra T, ele é tudo, no sentido de bondade, Colossenses 3 e 11. Letra U, ele é o ungido, Salmo 2 e 2. Letra V, ele é o verbo de Deus, João 1 e 1. Letra Z, ele é o zelador da casa de Deus, João 2 e 17. Letra X, ele é o substituído pelo Amém, Apocalipse 3 e 14. Então vimos aqui só um tipo de observar. Jesus Cristo é o início, Jesus Cristo é o fim. Se você quer um avivamento, quer uma transformação, quer uma mudança de vida, você precisa de pegar Jesus e colocar como principal em tudo. O fundador da sua igreja, ou da placa da sua igreja, ele pode ser um grande homem de Deus ou mulher de Deus, eu não vou entrar no detalhe, mas Jesus Cristo é a pedra fundamental. Jesus Cristo é o primeiro e o último, é o A e o Z, o alfa e o ômega. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe negócio de pegar Jesus e colocar no mesmo nível de Miguel ou... Não, Jesus é Deus, ele é o primeiro e ele é o último. E se você é cristão, fala que é seguidor de Jesus e não colocou Jesus como principal
principal na sua vida. Eu falei aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o único mediador entre Deus e os homens. Você precisa de rever se você é de fato um cristão ou se você pensa que está seguindo Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor venha ser, Pai, tudo em nossa vida. Nós aprendemos, Pai, que nós estamos no Senhor, que tudo subsiste no Senhor, que o Senhor criou todas as coisas, tanto coisas visíveis como coisas invisíveis. Faça, Pai, presente nessa casa desse irmão, dessa irmã que ora comigo. Pai, essas pessoas que pediram oração aqui, pela família, pelo marido, pelos filhos, pedir oração para que o Senhor venha abençoar em todas as áreas e em todos os sentidos. O Senhor é um Deus que é o Alfa e o Ômega. Então, Pai, tenha liberdade de trabalhar nessa vida em nome de Jesus Cristo. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.